Fala, fiel torcida! A vibração no coração de cada corintiano acaba de ganhar mais um motivo para pulsar forte. E para começar este vídeo, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal, porque as notícias do Timão não param e você não vai querer perder nada do que está rolando. Hoje, nós vamos falar de uma bomba que está sacudindo os bastidores do futebol paulista. A notícia mais quente que circula nos arredores do Parque São Jorge é a escolha de Rafael Veiga, meio-campista do Palmeiras, que decidiu deixar o rival e vestir a camisa alvinegra do Corinthians. É isso mesmo! Enquanto os palmeirenses ainda estão tentando processar essa informação, nós, corintianos, já temos motivos de sobra para celebrar. A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é uma das mais intensas do futebol brasileiro, e a decisão de Veiga é como uma explosão de adrenalina nas veias da Fiel. Para um jogador que se destacou no rival, a escolha de vestir a camisa do Timão é um ato que vai muito além do futebol. É uma declaração de amor à torcida alvinegra e uma afronta direta ao coração da galera do Verdão. Como será que a diretoria do Palmeiras está reagindo a isso? Certamente, não deve ser fácil para eles digerirem uma traição dessas. Rafael Veiga se consolidou como um dos principais nomes do Palmeiras nos últimos anos, conquistando títulos e se destacando no cenário nacional. Agora, imagina a cena, ele, com seu talento inegável, vestindo a camisa preta e branca, levantando a torcida e fazendo a galera vibrar com suas jogadas e gols. Isso não é apenas uma contratação, é um verdadeiro divisor de águas para o Corinthians em busca de conquistas. E a expectativa na Fiel é palpável. Muitos torcedores estão se perguntando, como será a recepção de Veiga? Ele vai conseguir corresponder às expectativas de uma torcida tão apaixonada e exigente? O que isso representa para o nosso futuro? Ao longo deste vídeo, iremos explorar não apenas a escolha de Veiga, mas todos os ângulos que envolvem essa transferência bombástica. Vamos falar sobre o impacto tático que ele pode trazer ao nosso time, as implicações financeiras dessa movimentação e, claro, como a história da rivalidade entre Corinthians e Palmeiras se entrelaça nesta narrativa. Então, se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. Vamos juntos nessa jornada! Agora, visualiza só, Rafael Veiga, com seu estilo de jogo único e envolvente, se juntando ao Corinthians. Para a fiel torcida, isso não é apenas uma adição ao elenco, é uma mudança significativa na dinâmica do time dentro de campo. Veiga é conhecido por sua habilidade de criar jogadas, por sua visão de jogo afiada e por ser um finalizador eficiente. Ele pode ser o maestro que estava faltando no nosso meio-campo. Atualmente, o Corinthians tem passado por uma fase de adaptações e reestruturações. Com a chegada de Veiga, as opções táticas se multiplicam. Imagine um meio-campo com Veiga, que pode atuar tanto como um organizador quanto como um jogador que avança para finalizar. Ele traz a capacidade de conectar as linhas do time, algo que muitas vezes faltou ao nosso setor. Com suas passes precisos e a habilidade de enxergar jogadas que a maioria dos jogadores não vê, ele pode ser o jogador que vai fazer a diferença em momentos decisivos. Além disso, a chegada de Veiga pode aliviar a pressão sobre outros jogadores. Ele tem experiência em grandes jogos e pode assumir a responsabilidade em momentos críticos. Isso pode liberar outros talentos do nosso elenco para se destacarem, pois terão alguém ao lado que sabe como lidar com a pressão e que vai criar oportunidades para eles brilhar. Outro ponto importante é a química que ele pode desenvolver com os atacantes. Jogadores como Yuri Alberto e Roger Guedes podem se beneficiar muito com a presença de Veiga em campo. Imagine jogadas ensaiadas, passes em profundidade e assistências que vão deixar a torcida em êxtase. A expectativa é alta e a Fiel aguarda ansiosa para ver esse entrosamento em ação. A chegada de Veiga também traz um ar de esperança para a torcida, que luta para voltar a ver o Corinthians brigando por títulos importantes. E, claro, isso não é apenas sobre o presente, mas também sobre o futuro. Com um jogador desse calibre, o Timão pode se tornar ainda mais competitivo nas principais competições do país e até mesmo na América do Sul. Mas, e a rivalidade, hein? Como será que os palmeirenses estão reagindo a essa escolha? Certamente, muitos devem estar se sentindo traídos. Afinal, o sentimento de pertencimento é muito forte no futebol, e um jogador que se destacou em um clube rival, agora optando pelo nosso,
é algo que vai gerar polêmica e discussões acaloradas. E você, torcedor? O que acha dessa possível mudança na nossa formação? Comenta aqui embaixo. Queremos saber a sua opinião sobre como o Veiga pode impactar nosso time em campo e se ele é o jogador certo para levar o Corinthians de volta ao caminho das vitórias. Agora, vamos explorar um ângulo que não pode ser ignorado, o impacto financeiro e de mercado que a contratação de Rafael Veiga representa para o Corinthians. Em tempos de vacas magras e incertezas financeiras, cada movimentação no mercado é analisada sob todos os aspectos, e essa transferência não é diferente. Primeiro, é importante considerar o que essa contratação significa em termos de investimento. O Corinthians está investindo em um jogador que já se provou em um rival, o que por si só já é um passo audacioso. O valor da transferência é um ponto que, sem dúvida, causa muita discussão. Dado o valor de mercado de Veiga, a negociação pode significar um gasto significativo para o clube. Mas a pergunta que fica é: vale a pena? Na comparação com outras transferências que ocorreram no futebol brasileiro, vemos que a chegada de jogadores com o potencial de Veiga costuma trazer um retorno não apenas em campo, mas também em termos de bilheteira e vendas de camisas. Quando um jogador como ele se junta ao Corinthians, a expectativa é que ele não apenas entregue em campo, mas que também atraia mais torcedores para os estádios, aumentando a receita do clube. Além disso, a imagem do Corinthians se fortalece com a contratação de um jogador que, até pouco tempo, era uma estrela no rival. Isso pode atrair novos patrocinadores e parcerias comerciais que veem no timão uma força renovada. A presença de Veiga no elenco pode ser um caldeirão de oportunidades para o clube, tanto em termos de marketing quanto de performance esportiva. Outro aspecto a ser considerado é a repercussão nas redes sociais e na mídia. A movimentação vai gerar um burburinho enorme, e isso é bom para o marketing do clube. A fiel torcida, que é conhecida por seu amor incondicional, vai se mobilizar para apoiar o novo reforço. A venda de camisas, produtos oficiais e até mesmo o aumento de seguidores nas redes sociais são fatores que podem gerar um impacto financeiro positivo para o Corinthians. O que também é interessante destacar é como essa contratação se conecta com a estratégia de longo prazo do clube. O Corinthians tem buscado se reestruturar após anos de incertezas. A chegada de um jogador de alto nível, como Veiga, pode sinalizar uma nova fase de competitividade. É um investimento que, se bem utilizado, pode render frutos por muitos anos. Mas e a Fiel? O que ela espera? A torcida está ansiosa, e essa expectativa é o combustível que faz o clube se movimentar. Todos nós queremos ver resultados em campo. Será que o investimento trará os frutos esperados? E, mais importante, será que Rafael Veiga conseguirá corresponder à responsabilidade que vem com a camisa do Timão? Deixe sua opinião nos comentários, porque a voz da torcida é sempre a mais importante. Agora, vamos mergulhar na tradição e na rivalidade histórica entre Corinthians e Palmeiras. A escolha de Rafael Veiga por nosso lado não é apenas uma transferência, é um capítulo novo em uma história marcada por batalhas épicas dentro e fora de campo. A rivalidade entre esses dois clubes é uma das mais intensas do Brasil, e cada movimento é acompanhado com fervor pela torcida. Desde o famoso Paulistão até as finais de Copa do Brasil e Libertadores, os confrontos sempre foram recheados de emoção, drama e disputas acirradas. A história é rica em momentos memoráveis, e a decisão de Veiga de trocar o Palmeiras pelo Corinthians é um marco que merece ser analisado sob essa perspectiva. Quando um jogador que alcançou sucesso em um clube rival decide mudar de lado, isso gera uma onda de reações. Veiga, que foi fundamental nas conquistas do Palmeiras nos últimos anos, agora se alinha com a história corintiana, que também é repleta de glórias e triunfos. A transição de um jogador de destaque de um lado para o outro representa uma reviravolta que não pode ser ignorada. Essa mudança não é apenas uma escolha profissional, mas também uma questão de identidade para o atleta. A pressão da torcida, a expectativa em cima dele e a responsabilidade que vem com a escolha são fatores que moldarão sua trajetória no Corinthians. Ele não está apenas representando um clube, mas uma nação de torcedores apaixonados que esperam que ele traga títulos e vitórias. Historicamente, corintianos e palmeirenses sempre se viram como inimigos em campo. A rivalidade vai além do futebol, envolvendo questões culturais e identitárias.
Para um jogador como Veiga, que sempre foi associado ao sucesso do Palmeiras, fazer essa transição é um ato que reverbera em todos os sentidos. Ele vai enfrentar críticas, mas também terá a chance de se tornar um herói para uma nova torcida. Ainda estamos nos perguntando como será a recepção do jogador na Arena Corinthians. A Fiel é conhecida por sua paixão e fervor, e a maneira como Veiga se apresenta e se dedica será fundamental para conquistar o coração da torcida. Ele terá que provar que está comprometido, que é digno de vestir a camisa do Timão, e que está preparado para enfrentar a pressão que vem junto com essa escolha. Momentos marcantes dessa rivalidade incluem finais antológicas, brigas por títulos e provocações que atravessam gerações. Agora, com Veiga do nosso lado, será que estamos prestes a viver mais um capítulo emocionante dessa história? A Fiel acredita que sim, e a expectativa é que ele traga não apenas talentos, mas também uma nova mentalidade de vitória. E você, como vê essa decisão de Veiga em meio a toda essa rivalidade? Será que ele vai se tornar um ícone na história do Corinthians? Deixe sua visão nos comentários, porque a sua voz é fundamental nessa conversa. Chegamos ao último ato dessa história, mas a pergunta que permanece é: o que podemos esperar do futuro do Corinthians com Rafael Veiga no elenco? Integração e reflexões são essenciais para entender o impacto dessa escolha e como ela poderá moldar a trajetória do Timão nos próximos anos. Primeiramente, é importante lembrar que a chegada de Veiga não é apenas uma questão de técnica ou tática, mas também de estratégia emocional. A torcida corintiana está ansiosa, e a pressão sobre o jogador será imensa. No entanto, a Fiel não é apenas uma multidão de torcedores, é uma comunidade que vive e respira o Corinthians. A chegada de um jogador com o potencial de Veiga pode unir os corintianos em torno de um objetivo comum, a conquista de títulos e a reconstrução da identidade do clube. O que se vê é uma chance de revitalização e de esperança, não apenas em termos de desempenho esportivo, mas também em um sentido mais amplo. A Fiel torce para que Rafael Veiga traga, além de gols e assistências, uma nova energia que contagie todo o elenco. Jogadores precisam se apoiar mutuamente, e a presença de um atleta que já provou seu valor pode inspirar uma nova fase de trabalho em equipe e camaradagem. Por outro lado, a pressão sobre Veiga é uma espada de dois gumes. Ele precisa demonstrar que está pronto para o desafio e que pode lidar com as comparações constantes com sua antiga equipe. Para ele, cada jogo será uma oportunidade de mostrar seu valor e conquistar a torcida. Ao mesmo tempo, isso pode gerar uma rivalidade interna saudável entre os jogadores, onde todos buscam se superar e contribuir com o melhor para o time. E o que dizer sobre os rivais? Com a saída de um jogador em ascensão do Palmeiras para o Corinthians, os palmeirenses certamente estarão de olho. O clima de rivalidade se intensifica, e a expectativa de um confronto entre os dois clubes só aumenta. Isso significa que a próxima partida entre Corinthians e Palmeiras será ainda mais emocionante, com os torcedores ansiosos para ver como Veiga se comportará em campo. Por fim, a escolha de Rafael Veiga pelo Corinthians é um marco que pode reverberar por muitos anos. Ele não apenas chega como um jogador, mas como um símbolo de uma nova era para o clube. A Fiel está pronta para abraçá-lo, mas a grande pergunta é: ele estará preparado para corresponder a todas essas expectativas? Será que essa escolha vai trazer de volta a glória que todos nós sonhamos? Deixe sua opinião nos comentários. O futuro do Corinthians está prestes a ser escrito, e a sua voz é parte fundamental dessa história. Fique ligado, porque as emoções estão apenas começando, e nós estaremos aqui para acompanhar tudo isso de perto.